Nesse vídeo você vai ver uma redação pronta sobre relacionamento abusivo entre pais e filhos. Eu deixei aqui pra vocês no canal 3 chutes de possíveis temas, né, para redação, e um deles foi relacionamento abusivo entre pais e filhos. Então eu preparei aqui a redaçãozinha pronta para vocês, para poder mostrar para vocês uma redação bem avaliada, né? Avaliei essa redação, ela tá toda certinha. Então vou mostrar para vocês porque isso é muito importante, né? Você ver uma redação que seria bem avaliada para que isso te ajude a fazer bem a sua redação. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem vídeo novo, aqui tem uma playlist, se você está nessa playlist, é a playlist de modelos prontos, onde eu pego redações, avalio, vejo se elas são boas realmente para ser nota máxima em qualquer critério, Enem, vestibular ou concursos públicos, porque uma redação boa é uma redação boa para qualquer banca, tá? Porque ela, o que avalia uma boa redação? Estrutura, atendimento ao tema, né? Conteúdo, tá? Língua portuguesa, norma culta. Então, tudo isso é avaliado igual, independente de qual seja o concurso, porque o gênero textual é o mesmo. Dissertativo, argumentativo, tá? Isso já quebra muito preconceito seu aí, né? Então, eu vou espelhar minha tela, né? E vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, enquanto eu vou aqui pro cantinho da tela agora. E aí você tá aqui com a minha tela. E a gente vai ler junto e vai mostrando os pontos. Isso te ajuda muito, ensina muito a você entender quais são os pontos bons de uma redação, né? Nossa, Chay, uma redação boa é a que tem isso, aquilo. É isso aí mesmo. E aí a gente vai juntinho aí, tá? Essa nossa redação aqui, ela começa com... Perdão. Ela começa aí com um repertório. O filme Mummy retrata a relação familiar anormal de Steve e Diane. Na trama, o garoto possui transtornos mentais que prejudicam o vínculo com a sua mãe. Repertório, tá? Ó, primeiras 2 linhas aqui, repertório. Sendo assim, ele precisa de tratamentos psicológicos. Nesse quadro, ao conectivo, evidencia-se que esse relacionamento impacta no comportamento do adolescente. O relacionamento entre o pai e a mãe, né? Dessa forma, é notório que a falta de amparo psicológico parental torna a sua situação ainda mais agravante. Fora da ficção, a sociedade brasileira sofre dos mesmos casos. Por isso, é indispensável redigir sobre o problema e suas condições. Nesse viés, então, faz-se necessário analisar a causa e as consequências dessa adversidade. Aqui a gente tem um caminho que vai fugir um pouquinho, né? Primeiro a gente tem assim, ó, o repertório, né? Então aqui tem repertório, tá? Depois tem toda essa parte tesiando, né? Trazendo a tese, trazendo o assunto, quando eu falo assim, tesiando, trazendo o assunto daquilo que vai ser falado, tá? Fala que a sociedade brasileira sofre com os mesmos casos, então por isso que a gente tá aqui fazendo essa redação, porque se não fosse, se a gente não sofresse com esse mesmo caso, não seria nem escolhido como tema de redação, lembra disso? E é indispensável redigir sobre o problema. Lembra, qualquer tema é sempre um problema. E aí faz ser necessário analisar causa e consequência. Chay não colocou aqui o argumento 1 e o 2. Tem problema? Não. Mas ele disse que tem causa e tem consequência. Vamos ver se ele vai conseguir falar sobre isso, né? Tem que seguir a linha de raciocínio, tá? É isso que importa. Vamos ver o desenvolvimento, como ficou. E ficou muito bom. A gente tem um desenvolvimento que vai trazer tópicos, sim, tá? E vai trazer argumentos, sim. Vai falar sobre o relacionamento abusivo. Olha ali. Em primeiro lugar, vale ressaltar que o relacionamento abusivo, geralmente, acontece em razão da discordância de ponto de vista. Traz, assim, uma definição, digamos, breve sobre relacionamento abusivo. Isto é, o filho apresenta princípios diferentes dos seus pais. Por exemplo, repreende-se um garoto devido à sua sexualidade, pois para eles é algo reprovável. Nesse cenário, não se aceita que os descendentes sejam diferentes de suas convicções, quando dando início a um ambiente semelhante ao dos personagens do filme. Retoma aquilo que foi tomado no filme, tá? Não tem problema nenhum em fazer isso. Chay, não era só uma conclusão? Não, você pode retomar em qualquer momento, se quiser, tá? Também não é obrigação. Segundo a psicóloga Fernanda Pompermayer, os pais agem assim por causa do seu contexto de criação, ou seja,
O ensinamento desnorteado da infância cria sua visão equivocada do mundo, negando valores que afetam seus dogmas. Portanto, a profissional propõe à vítima buscar a assistência profissional para avaliar a situação e ajudar a resolvê-la. Que faltou um A, tá? Ajudar a resolvê-la. Eu tenho tópico frasal do assunto, argumento, ok? Eu tenho uma retomada de prova e referência. Eu tenho repertório e eu finalizo. Então, eu fiz uma definição aqui, eu trouxe referência, a introdução, eu trouxe um novo repertório e eu finalizei para falar sobre aquele assunto que é relacionamento abusivo e como ele acontece. Agora, vamos ver lá. No desenvolvimento 2. Consequentemente, ó, trouxe ali causas do relacionamento abusivo, agora traz consequências. Consequentemente, surgem diversos problemas advindo dessa problemática. Desse modo, necessita-se analisar situações conturbadas, como o caso criminal de Gypsy, né, e Didi. Nesse caso, esta abusava psicologicamente de sua filha, enganando-a sobre as reais condições da garota. Gypsy e a Didi é aquele caso que a mãe fazia com que todo mundo acreditasse que a filha era doente e a filha não era. Netflix tem até uma série nova bem parecida com esse caso, mas não é retratando, não é espelhando o caso real, mas é bem próxima, que é a Fuja. Fuja. Vou deixar aqui a indicação pra vocês. Poderia citar esse filme também, tá? Eu acho que é o Fuja, Netflix. Assim, infere-se que a influência dos progenitores na criação do indivíduo, podendo manipularem-no por meio de sua autoridade, acaba sendo nociva. Consequente das ações da mãe, a filha revoltou-se com a situação e matou-a. Portanto, observa-se que a tragédia sucedeu-se por efeito da criação de Gypsy, colocada em circunstâncias nefastas. Concluiu-se, então, que é fundamental o relacionamento familiar ser saudável para não educar indivíduos com crenças hostis, os quais podem ocasionar distúrbios psicológicos. Então, aqui, ó, trouxe repertório, trouxe o tema, repertório, prova e finalizou sobre não causar. A gente tá falando de consequências, tá? Então, todo o raciocínio lógico de não causar nenhuma consequência. E aí, a temida conclusão. Como será que podemos concluir uma redação desse assunto? À vista disso, ó, o conectivo sempre muito importante, poderia ser um portanto, né? Eu sempre gosto do portanto, né? Torna-se imprescindível que o Estado auxilie na solução. Isso acontecerá por meio de palestras nas escolas, em lugares públicos, alertando sobre a preservação do convívio saudável em suas casas, para que o problema seja atenuado. Entretanto, para isso ser funcional, é substancial que haja profissionais dispostos a ajudar os cidadãos em qualquer momento de sua dificuldade. Por isso, o Ministério da Saúde deve atentar-se na área da psicologia, democratizando-a. Olha que legal, democratização do acesso a tratamento psicológico para todos do país. Podia ser um tema isso, né? Somente assim, filmes como Mami deixarão em breve de se espalhar na realidade. Gente, achei perfeita essa redação. Pra mim, ela seria uma nota 1000, fácil, tá? E é essa ideia que você tem que seguir, tá? Já passamos de chegar em 10 minutos de vídeo. Não gosto de passar disso aqui no canal, porque eu quero que você tenha agilidade. Faça a sua, faça anotações sobre essa e vai dar certo. Um beijo!